Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai ter uma conversa de empreendedor para empreendedor aí, e o assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre funcionários, né? Recentemente, na minha empresa, eu tive duas demissões. Os funcionários pediram demissão, dois funcionários, numa empresa de pequeno porte minha, então assim, a gente precisava desses dois funcionários, né? E no mesmo mês os dois pediram demissão, não foi por nenhum fator da nossa empresa, né? Foi porque uma teve um problema de família e tal, que ela teve que mudar de cidade, e a outra pessoa teve que mudar de país, né? O marido dela teve uma oportunidade e ela mudou de país. Bom, e aí eu perdi esses dois funcionários e eu quero aqui ter uma conversa com você que é empreendedor, que tem empresa e que tem funcionários, né? Cara, a gente precisa entender que funcionários não são para sempre, né? Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes, principalmente o empreendedor de pequeno porte, ele esquece, né? As pessoas estão ali trabalhando, as pessoas estão performando bem, mas ele não percebe que aquelas pessoas elas não vão ficar ali para sempre, né? Eu poderia dizer que a maior parte delas não vai ficar ali para sempre, mas eu acho que todas elas não vão ficar ali para sempre, porque em algum momento a sua empresa vai ter que continuar e aqueles funcionários não vão mais poder estar ali porque envelheceram ou porque surgiram outras coisas no meio do caminho, né? E a gente tem que entender, cara, que funcionário é um ser humano, ele não é um número, né? Por quê? Porque quando a gente está gerenciando o negócio, geralmente a gente tende, principalmente quando o negócio é o nosso negócio, né? A gente tende a olhar para o negócio com um olhar um pouco mais frio, geralmente, né? A gente olha para os números, a gente olha para os custos, e às vezes a gente acaba esquecendo que são pessoas. Aquele número ali na sua folha de pagamento significa que tem pessoas trabalhando para você. Essas pessoas elas têm uma vida e elas tomam decisões, assim como eu e você tomamos a decisão de ter um negócio um dia. E eventualmente, as decisões que essas pessoas que são nossos funcionários tomam não vão de encontro ao que nós desejávamos deles, né? Por exemplo, eu desejava que aqueles dois funcionários continuassem na empresa. Só que a decisão que eles tomaram não foi de encontro ao que eu planejava. Então, a primeira coisa, a gente tem que aceitar isso, né? E vão existir momentos onde você vai ser abandonado pelos seus funcionários, né? E isso não tem nada de errado. Tem empreendedor que fica com raiva do funcionário que pediu demissão, com raiva do funcionário que saiu para abrir o negócio dele. Você também não abriu o seu próprio negócio? Você também já, de repente, não pediu demissão de um lugar? É normal, a pessoa tomou uma decisão que não era a que você esperava. Você não governa a vida dessa pessoa, né? Você tem que lembrar disso. Ela não é obrigada a continuar com você, ela não deve nada para você, é você que deve a ela pelo tempo que ela trabalhou contigo, né? E aí, qual que é o centro da nossa conversa aqui? O problema é quando a gente não se prepara para isso, cara. Quando a gente não prevê, não aceita e não se previne no momento em que esses funcionários saírem, tá? Quando a gente entende, né? E aí não que eu não tinha entendido isso antes, mas isso me veio à memória novamente com a demissão, o pedido de demissão desses dois funcionários, né? Isso retornou na minha memória essa coisa que eu já tinha em mente, né? Porque, enfim, eu já tenho mais de uma empresa e eu tenho uma quantidade de funcionários que já me fez entender que o funcionário não é para sempre, né? Mas como é importante, cara, você lembrar disso a todo momento. Por quê? Porque se você não se lembra disso, que vai acontecer? Você não vai criar processos no seu negócio para garantir que outras pessoas saibam fazer aquelas funções, né? Então, no meu negócio, por exemplo, nesse negócio onde esses dois funcionários saíram, eu tenho um funcionário que sabe fazer as duas funções, né? Eu tenho uma pessoa lá dentro, né, que sabe fazer essas funções.
E o meu sócio também sabe fazer essas duas funções. Então a gente não está desamparado com a saída desses funcionários. Porém, se você não prevê isso e você não ensina para mais de um funcionário aquelas funções, cara, quando um funcionário sair, a sua empresa corre o risco até de quebrar, dependendo da área que esse funcionário trabalhar. Por quê? Porque você não preparou a sua equipe para substituir um funcionário que talvez saia em algum momento. Principalmente se for aquele funcionário excelente, aquele funcionário bom, né? Então, tenha essa coisa em mente. Prepare a sua equipe para substituir bons funcionários, porque bons funcionários não duram para sempre, tá? Principalmente os bons, tá? Principalmente os bons funcionários não duram para sempre. Esses são geralmente os que mais saem das empresas, justamente porque são as pessoas que têm um intelecto muito mais aflorado e em algum momento elas vão tomar uma decisão que não te engloba, que não tem a ver com o seu negócio e elas vão julgar que essa é a melhor decisão e elas vão simplesmente sair. Por quê? Porque elas sabem que são boas, né? Elas sabem que vão dar certo em outra coisa. Então, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Você também não saiu muitas vezes do seu emprego e abriu um negócio. Então, às vezes essas pessoas farão isso. E aí, o que é o ponto aqui é você criar processos para que essa pessoa boa prepare sucessores ao longo do tempo. Que você tenha o número um, mas você tenha também o número 2 naquela função, o número 3, porque eventualmente se o número um sair, o número 2 consegue assumir aquilo ali, né? E uma outra coisa que eu pensei também, eu queria passar para vocês, é que você tem que criar situações na sua empresa que façam com que compense para aquele funcionário bom ficar. Por quê? Porque aí você consegue, de certa forma, quando ele for tomar uma decisão de sair ou não da sua empresa, você consegue fazer com que ele pelo menos pense em não sair. Então você pode melhorar as condições desse funcionário. Se ele for um funcionário que está diretamente envolvido com o resultado da companhia, você tem que comissionar ele de alguma forma, você tem que desenvolver um programa de partnership, que é um programa onde aquele funcionário ele pode ter participação no resultado da empresa, né? E essa participação é bom que ela seja variável. Se ele performar melhor, ele ganha mais. Por quê? Isso são coisas que vão fazer com que ele se sinta valorizado e ele perceba que ele tem espaço para crescer ali. Por quê? Se o cara chega no último cargo da sua empresa e você não dá chance de crescimento, se a sua empresa está andando de lado, a quantidade de clientes é sempre a mesma, nunca aumenta as vendas, ele olha para o lado e fala: cara, eu cheguei no limite. Se ele for um cara bom, os caras bons, eles não gostam de chegar no limite. Eles aumentam o limite quando eles chegam lá. Então, o cara bom chegou no limite da sua empresa, ele está vendo que a sua empresa não está crescendo, que provavelmente nunca ele vai conseguir sair daquela posição. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai abrir a empresa dele. Ele vai mudar para a empresa do concorrente que está em franco crescimento, né? Então, é uma responsabilidade sua fazer a sua empresa crescer e criar novas oportunidades para que você retenha esses talentos, né? Só que você deve fazer isso sabendo que uma parte desses talentos não vão ser retidos mesmo. Eles não vão aceitar ficar, né? E nesse caso você precisa ter o seu plano B, né? Então, bom, era esse ponto que eu queria passar para vocês aqui, né? E isso, cara, essa questão, né, é coisa que a gente passa no dia a dia e vai conversando aqui com vocês e eu acho que pode acrescentar, né? Inclusive, é isso que a gente faz, né, todo o tempo lá no projeto Sociedade de Valor. O link, inclusive, está aí na descrição, né? Lá você tem aulas ao vivo comigo e você tem acesso direto a mim também para perguntar, para tirar as dúvidas específicas do seu negócio ali através do WhatsApp. Eu respondo todo mundo em áudio lá no grupo, então é como se a gente estivesse tendo uma conversa dessa aqui todos os dias, né? E isso é que de fato pode encurtar tempo aí para você melhorar e fazer o seu negócio crescer, tá? Bom, pessoal, se esse vídeo te agregou em alguma coisa,
Se inscreve aí no canal, deixa o seu like nesse vídeo aqui, comenta o que veio em mente quando a gente estava conversando aqui sobre esse assunto. E um abraço e até a próxima aula.